Agora a gente vai fazer uma versão do que a gente trabalhou anteriormente com vetores de números e aplicação de palíndromos, ou seja, agora de textos, né, que são iguais de trás para frente. Por exemplo, Ana, de trás para frente, de frente para trás, a gente lê a mesma palavra. Então, vamos trabalhar com strings para verificar. Dada uma string, a gente vai escrever uma função que recebe uma string e verifica se ela é um palíndromo. Então, a gente vai, com certeza, vai precisar da nossa função padrão de entrada e saída, mas a gente também vai usar algumas funções que estão na biblioteca de strings, então por isso o string.h. Eu vou querer criar uma função que recebe uma string e verifica se ela é um palíndromo. Então ela vai ser do tipo int, porque ela vai retornar 1, retorna 1, se a string s é um palíndromo, e 0 caso contrário. Então o protótipo da nossa função vai ser int testa palíndromo, e a gente vai precisar passar a string também como argumento de entrada. A nossa função main vai ficar aqui em algum lugar. E vamos pensar no... Vamos começar escrevendo pela função testa palíndromo. Quando a gente fez isso com vetores, a gente usou que tipo de lógica? A gente vai comparar, vai percorrer a palavra, ou percorrer o vetor, e vai ver se a primeira letra é igual à última, a segunda é igual à penúltima, e assim por diante, até o meio do vetor. Então aqui no caso de Ana é bem fácil, porque o meio já está logo ali. Então a gente só precisa comparar a primeira com a última, e quando a gente chegar no meio, a gente vai comparar o n com ele mesmo, e obviamente ele vai ser igual. Mas enfim, se fosse Ana com dois n's, por exemplo, a gente compararia um n com outro n, e, e aí seria um pouquinho diferente. Mas é essa lógica de percorrer em uma direção e percorrer em outra direção. Para a gente percorrer vetores em qualquer direção, a gente vai precisar de um contador, como sempre, mas a gente vai precisar também saber o tamanho desse vetor. E aí, o primeiro instinto para resolver esse exercício é fazer ele muito parecido com o que a gente tinha feito com vetores. Então, eu vou criar um n igual a 10, e aqui na minha função main eu vou ter o texto, que eu posso pedir para o usuário, por exemplo, em algum lugar. Bom, deixa eu colocar também a interação, né? Digite a palavra a ser testada. E, e aqui, então, com a função getS, a gente pega o texto que o usuário digitou, que vai estar num vetor de tamanho no máximo n. E aí, o que eu estou dizendo é que a nossa intuição seria escrever um for desse estilo. For i igual a 0, i menor do que n, indo de 1 em 1. E a gente vai comparar o primeiro com o último. Então, a gente olharia se o primeiro de todos for diferente do último, e o último, lembrando sempre que a gente começa de 0, então o último não vai estar na posição n, o último vai estar na posição n menos 1. E conforme o i vai aumentando, conforme a gente vai andando para frente de um lado, a gente vai andando para trás por aqui. Então aqui tem que ser menos i, para que esse primeiro vá para frente, enquanto o segundo vá para trás. Se o primeiro for diferente do último, ou o segundo for diferente do penúltimo, ou assim por diante, se isso acontecer, eu posso retornar 0, porque eu sei que não é palíndromo. E o caso em que a gente retorna 1 é quando a gente percorre o for inteiro e todas as igualdades foram verdade, então a gente conclui que é um palíndromo. Muito bem. E a gente poderia, então, usar essa função do tipo se testa palíndromo de texto é igual a 1, se essa função retorna 1, a gente dá um printf dizendo que o que o usuário digitou é um palíndromo. E o que o usuário digitou é uma string, que está aqui armazenada em texto. Caso contrário, a gente vai escrever o printf, aquilo que o usuário digitou, não é um palíndromo. Texto
E, bom, vou colocar aqui a chave só para manter a consistência, nem precisava. E o return 0 para indicar que tudo terminou bem. Essa seria a abordagem mais intuitiva e mais parecida com o que a gente fez em relação aos parâmetros. Vamos ver o que acontece com os vetores, perdão, os vetores de números. Se eu testar com Ana, que a gente está vendo, evidentemente, que é um palíndromo, nossa função vai dizer que Ana não é um palíndromo. E a diferença aqui acontece quando a gente lembra o jeito que as strings são armazenadas. Porque eu defini que a string tem 10 posições, mas a string que foi de fato digitada só tem 3. Então, na verdade, a variável texto, ela tem a letra A, a letra N, a letra A, e depois tem um caractere vazio indicando que a string de fato terminou. Mas na hora que eu faço essa comparação, olhando n-1, eu estou comparando esse A com um lixo que está lá no final do vetor. Depois eu vou comparar o n com um lixo que está na segunda posição de trás para frente. E assim sucessivamente. Esse é o problema, a gente está aqui comparando coisas que estão além da nossa string, estão dentro da definição desse vetor char, mas que não são a string que a gente quer de verdade. Então, uma forma da gente consertar isso é a gente criar uma variável do tamanho real da string. E o tamanho real dessa string a gente pode obter com a função strlen, string length, comprimento da string, e aí substituir, ao invés de n, aqui deveria ser n real. Se eu rodar dessa vez e testar de novo com Ana, agora sim eu vou ver que Ana é um palíndromo, então sucesso em relação a isso. Se eu testar minha função com Ana com 2 n's, continua sendo um palíndromo, então tudo bem. Se eu testar a minha função exatamente como está escrito aqui no enunciado, com o A maiúsculo, o que vai acontecer? Não é mais um palíndromo, porque o nosso programa está comparando A maiúsculo com A minúsculo, e essas duas letras não são iguais. Então a gente poderia fazer alguma filtragem aqui, semelhante ao que a gente já fez em outros exercícios, para comparar ou todas as letras maiúsculas ou todas as letras minúsculas, tanto faz, o importante é ter todo mundo no mesmo padrão. Então eu vou criar uma função void minúsculas, que transforma todos os caracteres de uma string em letras minúsculas. E essa função void minúsculas, que atua sobre uma string, ela é parecida com a anterior, então eu também vou precisar de um i, eu também vou precisar... Eu vou até fazer direto, não vou nem criar essa variável n real, mas é a mesma lógica. Eu vou começar o i em 0, eu vou percorrer o i até enquanto ele for menor do que o comprimento da string, eu vou incrementando de 1 em 1, e o que eu faço é a posição i da string recebe to lower da posição do equivalente. Então, to lower transforma para minúscula o caractere que está na posição i. A gente não vai retornar nada, porque S é um vetor, então é passado por referência. Alterar o S aqui dentro da função repercute em alterar fora da função também. Essa função toLower, na verdade, ela está no pacote no include ctype.h. Se eu não colocasse isso, meu compilador até ia entender, mas essa é a forma mais que a gente fala exatamente de onde está vindo essa função toLower. E, bom, então a gente vai pegar o texto do usuário, mas a gente não vai passar direto a gente não vai testar diretamente a variável texto. A gente precisa transformar isso de alguma forma. Então, se eu chamar minúsculas de texto, agora sim eu posso rodar, inclusive com o Ana com letra maiúscula. Foi detectado como um palíndromo corretamente, mas agora eu tenho um problema. Agora eu tenho a frase que está aparecendo aqui está em minúsculas quando era um nome de pessoa, que eu gostaria talvez de manter esse A em maiúscula. Para eu fazer isso, o jeito melhor é definir uma outra variável. Então, é definir uma variável texto original. E essa variável texto original,
ela vai conservar o texto original, como o próprio nome diz. Então a gente vai fazer, a gente vai usar a função string copy de, ela coloca o segundo argumento no primeiro. Então ela vai salvar o valor de texto em texto original. Eu vou converter só a variável texto, eu vou testar com a variável texto, mas o printf vai ser com o texto original. Então, se tendo essas duas versões, uma transformada e a outra não transformada, eu consigo fazer o teste corretamente, mas eu escrevo o texto preservado antes das transformações. Bom, essa é a primeira parte. Agora a gente vai continuar e vai considerar frases um pouco mais complexas para testar, por exemplo, esse aqui que é o palíndromo mais conhecido da língua portuguesa. Só que ele é um palíndromo somente se a gente ignorar todos os espaços, os sinais de pontuação, na verdade a gente tem que ignorar os acentos também. Então, a gente vai ter que, da mesma forma com que a gente transformou o Ana tudo para letras minúsculas, a gente tem que transformar essa frase e limpar todos esses sinais de pontuação, de espaços e afins. Então a gente vai criar uma outra função, void limpa texto, que ela vai receber duas strings, uma string original e uma string limpa. Ela é do tipo void, mas na verdade o argumento que interessa para a gente, o argumento como saída, vai ser esse segundo. Então recebe uma string S com pontuações e outros sinais, e salva na string S limpa a versão apenas com os caracteres textuais. Para a gente fazer essa função limpa texto, S limpa, para a gente fazer essa função limpa texto, a gente vai usar uma função que se chama isAlpha. IsAlpha é parecida com a isLower, que a gente já tinha visto anteriormente. IsLower testa se um número se uma letra é minúscula. IsAlpha testa se um caractere é uma letra. Então, como anteriormente, a gente vai ter um contador para ir percorrendo um vetor. Deixa eu precisar de mais uma coisinha que daqui a pouco eu vou falar. A forma de percorrer a string original é exatamente igual à da função que está acima. E a gente faria alguma coisa assim, a string limpa, bom, se isAlpha, se o caractere em questão, o caractere da posição i, é um caractere numérico, e aqui é exatamente igual ao isLower que eu falei anteriormente, aqui a gente não coloca o igual igual a 1, porque nem sempre que é verdade essa função retorna 1. Dependendo do sistema operacional, dependendo da versão que você tem instalado, ela pode ser um pouco diferente. Então, a gente não vai fazer esse teste. O que a gente sabe é que se ela retornou 0, é porque não é uma letra. Então, esse tipo de função a gente só usa dessa forma, só o isAlpha. Então, se isso é verdade, se é uma letra, a primeira tentativa seria fazer isso. Slimpa recebe SI. Mas isso não está correto, porque eu estou colocando exatamente na mesma posição I. Então, se eu tivesse uma frase do tipo socorram-me, como do exemplo, na versão traduzida, na versão limpa, eu precisaria ter isso aqui. Eu precisaria sumir com esse hífen, mas na verdade grudar as duas palavras. Então, isso aqui é um indício de que eu preciso de um outro contador, que eu vou inicializar com 0, e aqui, na verdade, eu vou colocar na posição contador. E a cada vez que eu coloquei uma nova posição, eu tenho que atualizar para colocar o próximo caractere na posição seguinte, e assim por diante. Então, aqui eu tenho que usar essas duas variáveis, não tem outro caminho. E eu não vou retornar nada, a função é do tipo void, mas a string slimpa vai ter a informação que a gente precisa.
Outra coisinha que eu preciso mudar é esse N. Agora, se eu vou testar esses textos maiores, tipo socorro, me subir no ônibus em Marrocos, eu vou precisar de mais caracteres. Então, eu preciso aumentar o tamanho do meu texto original. Por isso, eu estou aumentando aqui o N para 100. A variável texto original vai continuar tendo o texto original, como o próprio nome indica, mas eu vou criar uma outra string, um outro vetor ainda, texto limpo, também com o mesmo tamanho, para a gente aplicar essa função. Então, eu vou chamar a função limpa texto em texto, mas aí o meu resultado vai estar em texto limpo. Quem eu vou transformar para minúsculas é também o texto limpo. Eu vou colocar um printf aqui só para a gente ver o que está acontecendo com essa variável texto limpo. Deixa eu colocar a explicação. Texto limpo vai ser isso aqui. E as comparações também são feitas com o texto limpo. Mas o printf aqui continua sendo feito com o texto original, para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Se eu rodar isso aqui, vamos primeiro testar nos nossos casos anteriores, para ver se nada foi perdido. Então, o Ana antigo, limpo vai ser Ana tudo em minúsculo, e obviamente tudo junto, só tem uma palavra, e indicado como um palíndromo. Se a gente testar, socorram-me, subir no ônibus em Marrocos. Aqui eu já estou tirando o acento manualmente. Em outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de acentuação. A linguagem C não é muito amigável em relação a isso, mas daria para lidar também em relação aos acentos. E agora a gente tem que o texto limpo é essa concatenação de todas essas palavras, tirando o hífen, tirando a vírgula, e a gente consegue identificar corretamente que esta frase é um palíndromo. E, obviamente, se a gente não tivesse tomado esse cuidado de limpar tudo, teria falhado no teste, como o caso do Ana que a gente testou anteriormente já indicou. É isso.